Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Vamos agora mergulhar na parte dessa história maravilhosa, a formação e desenvolvimento do município de Brejo da Madre de Deus. Desde já quero agradecer o carinho, a cobrança, porque é a sede da aprovação, né? Então, se você tem sede de ser aprovado, eu tenho a sede de trazer essa história que a banca Ademtec deve trabalhar ali 2 questões, no máximo ali 4, 5, mas o que vier, o que aparecer, você vai gabaritar. Então vamos para a história de Brejo da Madre de Deus. Salve, salve, concurseiro! Salve, salve, concurseira! Pessoal, em relação à história do município, sempre é bom enfatizar a escassez de fontes, a dificuldade que o historiador tem de montar a história de um município, não só de Pernambuco, mas de Alagoas, da Paraíba. Claro que as bancas, sabendo desta realidade, vão utilizar como fonte principal a fonte do IBGE ou do próprio site da prefeitura. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes você tem a prefeitura que copia do IBGE ou o IBGE copia a síntese histórica do site da prefeitura. Além disso, a banca Ademtec está decidindo colocar história do município na parte de português. Mas aí já vou te tranquilizar. Já garanto, se aparecer história de Brejo da Madre de Deus na parte de português, é para interpretação de texto. Ela vai colocar um texto sobre a história, algum aspecto da história de Brejo da Madre de Deus, a fundação, ou a parte cultural, a parte do turismo, e daquela parte, daquele texto, vai fazer interpretação. Ou seja, a resposta vai estar no texto. Caindo na parte de conhecimentos específicos, a banca deve trabalhar dados gerais do IBGE. Então, o que a gente vai focar aqui é no perfil da banca Ademtec e o que aparecer, você vai gabaritar. Eu também oriento a você, assinante, né, que baixe o material novamente, dá um F5 e você agora vai ter um material com questões. Eu elaborei 10 questões. Além dessas, vamos reforçar também no carga máxima, a partir, né, faltando aí 20 dias para a prova, a gente já vai publicar, já vai lançar aí, né, essas questões, que no caso, né, após essa aula, você espera mais um dia, 2 dias, e a gente já deve ter mais questões, né, de história de Brejo da Madre de Deus, com perfil, né, 100% da banca Ademtec. Ela deve seguir e quem sabe, né, você vai encontrar uma questão bem similar ou igual na prova, beleza? Em relação à história, a gente traz aquela visão processual. Afinal, contar, narrar, dizer sobre um acontecimento, sobre um fato, requer né, que o historiador tenha a primeira preocupação, que é analisar as fontes. Então, daí a gente vai utilizar fontes oficiais, governo estadual, governo federal, destacando aí o IBGE e também o que a gente encontrou nos municípios. Eu achei interessante que a prefeitura publicou logo após, ou colocou no site, né, logo após a publicação do edital, a história do município, só que em 4 tomos, em 4 volumes. Eu sou sincero, não vale a pena, faltando aí poucos dias, pouco tempo para se preparar para a prova, pegar aquela parte que é mais literária, né? Eu li, peguei o tomo 1 para trabalhar a parte da fundação e sou sincero, o historiador, para ele é interessante a médio e longo prazo, mas para você, concurseiro, que tem um senso já, né, imediatista diante do cronograma, aquilo que tem ali eu vou trazer aqui, então você não vai se preocupar, beleza? Então, aí, localização no Brejo da Madre de Deus, município do Agreste de Pernambuco, claro, né? Vamos aí focar na parte da história, mas trazer também um pouquinho de geografia, né? Afinal, a geografia também auxilia, colabora bastante para entender melhor a história de um local, beleza? Bem, eu acho difícil a banca trabalhar aí a parte da pré-história de Pernambuco. Afinal, quando o concurso da PMPE cobrou sítios arqueológicos, a gente tem que citar sítios arqueológicos
localizados no Agreste, destaque para o Brejo da Madre de Deus, tá? Brejo da Madre de Deus, município do Agreste de Pernambuco, né? Município aí com seus distritos, São Domingos, Fazenda Nova, destacando também, né, o turismo muito forte em Fazenda Nova, que você tem o icônico Teatro de Nova Jerusalém, onde se realiza aí, né, a encenação da Paixão de Cristo desde 1967. Mas eu estava falando sobre a questão da pré-história em Brejo da Madre de Deus. Seria possível, professor? Bem, se eu fosse organizar a médio prazo, se o prefeito me chamasse, professor Zaqueu, venha cá, organize de maneira didática a história de Brejo da Madre de Deus, tá? BMD é um termo que é usado até na prefeitura, né? Fiz uma visita ao município de Brejo, o pessoal usa esse termo BND, né? Brejo da Madre de Deus, até porque o nome é extenso, né? Então, simplifica. Então, aqui o Brejo da Madre de Deus, a gente poderia dividir em duas grandes fases, né? Usando a metodologia da história geral, pré-história, essa pré-história com foco na ocupação de Pernambuco, e aí destacar sítios arqueológicos, o sítio arqueológico Furna do Estrago. A bancada MTech poderia fazer isso, pegar um artigo falando sobre o sítio arqueológico Furna do Estrago, localizado em Brejo da Madre de Deus. E a partir daí, né, trabalhar com questões sobre a história, questões sobre a fundação, né? Olha, bem antes, naquela data, o local, há registros da ocupação, né? Você tem a chamada necrópole, né? Necrópole pré-histórica, com aproximadamente 125 metros quadrados, né, de área coberta. E nesse local, né, foram resgatados 83 esqueletos humanos e pinturas rupestres. Então, pinturas, tradições, no caso, tradição agreste, né? Isso faz com que a gente chegue à conclusão que esse local é ocupado bem antes dessas datações, bem antes dessas datas que vamos trazer aqui para vocês. Então, a gente não pode aí apagar, né? Essa parte da ocupação antes da chegada dos colonizadores. Então, destacando a Furna do Estrago, que possui, né? Desenvolveu ao longo da história uma cultura aí adaptada à caatinga. O clima da região também contribuiu, né, para a preservação de esqueletos de crianças e também de adultos. E aí você tem essa fase interessante que foi cobrada, né, no concurso 2018 da PMPE, e a gente citou bastante, né, Brejo da Madre de Deus, beleza? A chance é remota de trabalhar esse conteúdo? Sim, mas aí a gente não pode separar isso da história de Brejo da Madre de Deus, a localização desse sítio arqueológico, beleza? O que a banca deve cobrar é a parte da fundação de Brejo, que vamos tratar aqui, e o povoamento de Brejo da Madre de Deus, tá? Destacando aí justamente aquela formação das capitanias hereditárias, a capitania de Pernambuco, o processo de povoamento, né, que ocorreu litoral agreste, sertão agreste, destacando-se, né, um historiador chamado Capistrano de Abreu, que disse que a ocupação vai se dar, né, em duas frentes. Uma frente a leste, né, através da cana-de-açúcar, e vamos destacar justamente Brejo da Madre de Deus, e a pecuária, no sentido sertão-agreste. Agreste significa transição. Então, Brejo da Madre de Deus está justamente nessa área de transição entre litoral mata e sertão, sertão, né, para litoral mata. Beleza? Então, com essa introdução, destacando aí a parte da pré-história, que raramente a gente encontra nos livros, eu senti que até a prefeitura, né, poderia valorizar mais essa fase, essa parte aí sobre a ocupação humana, né, em relação a estímulo ao turismo, né, porque aí você tem Brejo da Madre de Deus, mais conhecida, né, pela encenação, belíssima encenação, eu acredito que fui aí umas 4, 5 vezes, né, com a escola, a encenação da Paixão de Cristo, mas também essa parte histórica, né, porque aí ao analisar os restos mortais, tem essa comprovação em relação
alimentação, fabricação, né, a questão da tecelagem, e claro, né, destacar o papel da Universidade Católica de Pernambuco, beleza? Então aqui, essa introdução bacana, a imagem que eu vou usar como referência aqui, olha, veja que eu estou mergulhado na história de Brejo da Madre de Deus, tá? Então aí você tem a referência, né? Brejo da Madre de Deus, a fachada aqui, né, azulejada, ou fachadas, tá? Azulejadas, então deixa eu aqui mostrar para você, fica melhor, né? A imagem assim, mais ampla. Na verdade, eu estou vendo só tudo verde, né? Mas você tá na mágica, você está vendo aí, né? Essa imagem bacana, né? De J. Falcão. E é uma maneira para se mergulhar, né? Tem essa imersão na história de Brejo da Madre de Deus. A prova, o que for abordado, você vai tranquilamente gabaritar, né? Mas a gente faz questão também de trazer algo a mais, né? Bem, em relação aos limites, geralmente isso é cobrado quando a banca coloca a geografia, no caso, né? A geografia de Brejo da Madre de Deus, em alguns editais, a banca ADMTEC, ela faz questão de colocar ali, né? A história e geografia do município, que no caso, aqui, tá? Vamos trabalhar só a parte histórica. Interessante, pessoal, que o link que a banca colocou da história lá no edital foi alterado, como disse a vocês, porque aí a prefeitura decidiu colocar esses livraços, tá? Mas aqui você vai ter o que é necessário para gabaritar. Só para você não ficar aperreado, ter que ler esses volumes, né, densos. Bem, vamos lá. Em relação a esse mapinha aqui, que a gente pegou do site do IBGE, vamos tratar aqui dos limites. Quando você tem entre um território e outro, o início de uma área, término da outra, então a gente chama de limite, no caso, entre os municípios, tá? Até eu visitei, né, Brejo da Madre de Deus para fazer a cobertura aí do edital, e eu queria sair de Brejo da Madre de Deus e ir para Belo Jardim, que também estava rolando concurso, né, da Guarda Municipal. E eu consegui fazer isso, porque até na história, né? Na história você tem esse cruzamento de Belo Jardim e Brejo da Madre de Deus. Então, em relação aos limites, tá? Os limites territoriais, ao norte, Santa Cruz do Capibaribe, vou colocar aqui, né? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Deixa eu dar um grifo aqui bacana, para você anotando. Você que é apaixonado pela história, né? A parte da geografia vai ajudar, até porque eu falei agora de Belo Jardim, e Belo Jardim, olha, já pertenceu a esse território que estamos tratando aqui de Brejo da Madre de Deus. Então, ao norte, destacando aí, né? Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte. Então, Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga. Um abraço aí para você, Taquaritinga do Norte, terra boa, viu? Ao sul, né? Então, ao norte, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte. Ao sul, né? E foi justamente aí nesse sentido que eu fui, né, para Belo Jardim. Então, ao sul, Belo Jardim, Tacaimbó. Então, aqui, Belo Jardim e Tacaimbó, tá? A leste. Então, aqui a leste, Caruaru, né? Vou colocar Caruaru. E, finalmente, a oeste tem Jataúba. Certo? Então, aqui, os limites, né? Brejo da Madre de Deus, tá? A banca pode usar isso só como recorte ou para reforçar, né, o processo histórico da formação de Brejo da Madre de Deus, tá? Então, aqui você tem Jataúba, né?
Jataúba, certo? Jataúba. Aí, Brejo da Madre de Deus, aqui pega PJ, né? Pegando aqui Belo Jardim. Tá? Destacando também, pessoal, aqui ao norte, né? Que é o polo têxtil, muito importante. Aí você tem Santa Cruz, né? Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte, tá? E a oeste, pegando essa parte maior aqui, né? Caruaru, tá? Então aí você tem, pessoal, a essa distribuição ou essa parte dos limites, a banca não cobrou, não está cobrando essa parte aí, né? De limites, essa parte de geografia, mas é só para a gente doçar, porque eu vou precisar dessa informação para tratar, por exemplo, de Belo Jardim, né? De Jataúba nesse processo histórico. Dados atualizados, né? Sobre Brejo da Madre de Deus, população no último censo 2022, 48.648 pessoas. A densidade demográfica é o quê? É você pegar população, distribuir no território, tá? Quilômetros quadrados. Então, densidade demográfica, 63 habitantes por quilômetro quadrado. Você que mora, nasceu aí em Brejo da Madre de Deus, tá? Você é brejense. Aniversário. E aí, claro, pessoal, você tem aquela situação. Aqui dados, né? Deixa eu só enfatizar mais uma vez, dados oficiais, né, do IBGE, e há um debate interessante, não só no município de Brejo da Madre de Deus, mas em outros municípios. O que comemorar? Comemorar a emancipação política, ou seja, quando se torna município, ou comemorar a fundação, o ano da fundação. Eu moro em Limoeiro. Por um bom tempo, comemorou-se a emancipação política, que é mais recente, tá? Porque no processo de ocupação de um território ali, uma aldeia, depois povoamento, depois um povoado, né? Depois vila, em seguida cidade. Então você tem esse cenário. Então, quando perguntar, se a banca perguntar sobre a emancipação política, tá? A emancipação política de Brejo da Madre de Deus, aí vai ter uma data. Se falar sobre a fundação do município, por exemplo, né, em relação à emancipação política, até eu coloquei uma questão, né, para a gente aí tratar sobre isso, é comemorado anualmente a emancipação política de Belo Jardim no dia 20 de junho. Mas aí a data 26 de maio faz alusão justamente a 1751. Então, ou seja, o processo de fundação, fundação, o povoado, remontando aqui o século XVIII. Já a emancipação política é mais recente. Eu citei o caso de Limoeiro. Limoeiro estava todo ano comemorando a emancipação política e agora todo ano ocupa o momento que há o registro daquele local, a fundação daquele local. Então, se ligar aí, né? Não sei se a banca poderia colocar essa pegadinha, né? Em relação a esse processo aí, né? De emancipação política, tá? Então, se ligar, acredito que não, né? Mas se a banca de repente ousar, você fica ligadinho aí, né, em relação ao Brejo da Madre de Deus, tá? Então aí você tem 1751. Aliás, essa é a data usada também aqui para o meu município, tá? 1751, tá? Então, tem essa distinção. Você que mora em Brejo da Madre de Deus, né? Normalmente você tem aí a festa de emancipação política, tá? E essa festa 20 de junho, né? Especial aí para a cidade de Brejo da Madre de Brejo da Madre de Deus, né? Que você tem aí agora, né? 2024 vai para 131 anos, né? De emancipação política, né? Então, 131 anos de emancipação política de Brejo da Madre de Deus, tá? Então, aí interessante trazer essas informações para vocês e, claro, né, para que vocês possam ter essa visão de conjunto, né, sobre a formação de Brejo da Madre de Deus, tá?
Então, aqui, meus amigos, minhas amigas, mais uma informação aqui para vocês, para que a banca não possa, né, confundir vocês. Acredito que ela não vai apelar para isso, né? Mas, se for, você já está aí prontinho, beleza? E também a gente vai contestar. Então, fundação, uma data, mas pegando aí século XVIII, emancipação política, algo mais recente. Em relação ao IBGE, e a banca deve usar, né, os dados do IBGE, então, aqui, pessoal, vamos aí trazer essa abordagem sobre o censo, né, 2022, 48.648 pessoas, no país, de 5.570 municípios, ocupa a posição 667. No estado, de 184, mais o distrito, né, de Fernando Noronha, ocupa a 35ª posição em relação à população. Em relação à região geográfica imediata, ocupa a 5ª posição. E aí tem a densidade demográfica, né, 63 por quilômetros quadrados. Quando você pega a população e vai dividir justamente, né, pela área, tá? Vai dividir aí pela área, beleza? Então, aqui, essa parte introdutória, né, dados gerais sobre Brejo da Madre de Deus, tá? Brejo da Madre de Deus. E essa parte aí, né, que a gente falou agora há pouco, sobre a emancipação política, né? E distinguir aí em relação à a fundação. E é justamente isso, né? Aliás, só um detalhe, né, que eu falei emancipação política, em muitos municípios de Pernambuco havia comemoração em uma data e houve alteração, porque para muitos, né, o que deve ser comemorado é justamente essa parte da fundação, quando já a citação em documento oficial. Então, no G1, né, eu peguei uma matéria do G1, né, de 2023, tratando sobre isso, né, sobre a questão da comemoração dos 272 anos de Brejo da Madre de Deus, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, para ninguém ficar aí confuso, né, e esclarecer, a banca pode fazer isso, tá? Pode até colocar uma matéria e perguntar por que você tem essa situação de comemorar a emancipação política em um ano e a fundação em outro, né? Então, deixa eu colocar aqui essa matéria que foi ao ar em 2023, no momento que tinha saído a programação, né? A programação para comemorar 272 anos de Brejo da Madre de Deus. Então, aí na tela para vocês, pessoal, do G1, tá? Do G1, Caruaru e região, né? Caruaru e região. Olha, a Prefeitura de Brejo da Madre de Deus divulga a programação aos 272 anos. A programação conta com o primeiro Festival da Cultura, né, hasteamento das bandeiras, tradicional corte do bolo, missa, apresentações culturais e shows, né? Shows em praça pública. Então, aqui, olha, 272 anos, Brejo da Madre de Deus, Praça do Bom Conselho, né? Centro. E aqui você tem a Prefeitura, 272 anos, destacando aqui a programação, né, entre os dias 25 e 26 de maio, justamente ali, pessoal, que eu disse a vocês, o 26 de maio, em alusão justamente ao momento que você tem esse registro, tá? 1751, evangelizadores franciscanos adentraram o interior da capitania, seguindo aí o curso, né, do rio Capibaribe, também a história de Brejo da Madre de Deus, tem essa aproximação com a história do rio, né, Capibaribe, estabeleceram-se no lugar, e a partir daí você tem essa menção, né, ao 1751, essa data, né, que marca a história de Brejo da Madre de Deus, tá? Aí você tem a programação. Então, é você trabalhar a história e entender o porquê dessas comemorações, né? No caso aqui, destacando Brejo da Madre de Deus, tá? Eu acredito que tem também aqui outra matéria sobre a emancipação política, né? De Brejo da Madre de Deus. Então, aí em relação à fundação, né? Remontando. Deixa eu ver aqui, né? Se eu consigo colocar para vocês sobre esse processo, né? De distinção, né? Entre
uma parte e outra. Então, tá aqui, né? Deixa eu colocar na tela, porque ninguém tem mais dúvida. Ah, professor, eu ficar na dúvida, porque um ano você tem emancipação política, vai para 131 anos agora em 2024. Mas aí já a data da fundação você tem 200, esse ano, né, 273. Por que essa diferença? Porque aí tem a consideração no momento que se torna município e a referência à fundação, ao local, ao povoamento. Só vocês, isso é um debate bem interessante, né? A gente comemora a fundação ou comemora quando se torna município? Para muitos, a comemoração deve ocorrer a partir do momento que já aquele local foi ocupado. Então aqui, pessoal, I Love Meu Brejo, 20 de junho, 130 anos de emancipação política de Brejo da Madre de Deus. E aí a data, 20 de junho de 2023, 130 anos, né? Porque foi 2023, agora 131 anos, 2024. Beleza? Então, emancipação política, 131 anos. Vou colocar aqui para vocês. Emancipação política, quando ali tem, né, o primeiro prefeito e tal. Então, 131 anos em 2024, beleza? Já em relação à fundação, e a gente viu a programação da festa, né, do ano passado, né? Não sei se você foi aí, você que mora em Brejo. Então, 273 anos em 2024. Esclarecido, pessoal? Pronto. Então, se tem esse esclarecimento, vamos seguir, tá? Então, aí, emancipação política, caso perguntem, e a banca até pode colocar um texto, né, sobre a emancipação política ou sobre a fundação, beleza? Então, aqui, caso você more no Recife e se inscreveu no concurso, então, aqui o trajeto, né, a trajetória que você vai fazer, pegando a 232, caso saindo do Recife, né, ainda pegar, depende de onde vem, pegar 101, depois 232 e vai, né? Então, aqui a localização, aí pega Caruaru, né? E você vai chegar em Brejo da Madre de Deus, né? Visitei agora há pouco, né? A estrada tá boa, né? E aí você vai ter só a distância, né? Lembrando a distância, aí 200 quilômetros da capital de Pernambuco, né? Então, hoje, o prefeito Roberto Abraham, é interessante que é dobrado, né? Abrahamian, né? Asfora, que seu mandato termina agora, né? Então, você tem, caso, né, 2021, 2024, aí tem novas eleições, todo o processo que a gente não vai também se envolver aí, né? Esse mandato do prefeito do PL. Então, área total, 762 quilômetros, tá? Quadrados. Então, você tem aí, de acordo com dados do IBGE, a gente já trouxe aqui para vocês, né? Em relação à população, de 48.648, né? Densidade demográfica, 63. Aqui a bandeira, tá? De Brejo da Madre de Deus. Cores, né? O azul, o vermelho, tá? O verde, destacando-se aí, né? O azul, tá? E o vermelho. Claro, aqui referência também, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho do padroeiro, né? O padroeiro de Brejo da Madre de Deus. Até eu coloquei algumas questões para a gente brincar aí, para você memorizar, lembrar, né? Que é um padroeiro. Vai que a banca coloca um texto sobre o padroeiro. É assim que a banca da Ementec tem trabalhado, pessoal. Então, São José, né? O padroeiro de Brejo da Madre de Deus, que permanentemente também tem aquela festa, né? 2024 teve a programação divulgada, deixa eu colocar aí na tela, porque a banca pode trazer sim, né, uma questão sobre padroeiro, né? E cabe a gente aqui deixar você apto a isso. Padroeiro de Brejo da Madre de Deus é comum ao tratar sobre a história dos municípios de Pernambuco, no processo colonial, né, o processo de colonização, ter sempre aquele padroeiro, né, aquele considerado fundador que fez um milagre ou ajudou a população em um determinado momento, né, de doença, tal,
principalmente ali final do século XIX, né? Vamos ter muito isso em Pernambuco. Então aqui, olha, vem para a festa de São José, né? 18 e 19 de março. A programação ali, olha, em março, Brejo da Madre de Deus, teve Mara Pavanelli, Lipe Lucena, o pessoal gosta de Lipe, né? Flávio Vitor, né? E aí, a logo do Brejo da Madre de Deus. Dia 18, né? Espectadores poderão desfrutar de shows. Já no dia 19, celebração, 19 de março, tá? Celebração ao padroeiro São José. Então, padroeiro de Brejo da Madre de Deus, São José. E essa referência, né, que a gente faz também aqui, nossa aula de história, né? Uma aula para você ter essa visão geral, beleza? Em relação ao brasão, né? Brasão de armas, salve, né? E aí a referência 1879, inclusive depois eu vou fazer com vocês, né? Uma linha temporal com todas essas datas citadas, tá? Então aí você tem o 1879, tá? Aí destacando justamente que é o momento que Brejo da Madre de Deus é elevada à categoria de cidade-sede, tá? Pegando aqui, né, esse 1879, eu acho difícil também a banca trabalhar com imagens, tá? Ela tem trabalhado aquele modelo que é colocar duas afirmativas para você aí fazer a análise, né, verdadeira ou falsa, a gente vai exercitar daqui a pouquinho. Então, 1879, você tem aqui, olha, elevação, a categoria de cidade, tá? Categoria de cidade, certo? E aí destacar a lei provincial, né, 1327, 4 de fevereiro de 1879. Então, aqui, olha, 4 de fevereiro de 1879. Interessante que 4 anos depois, na verdade, 5 anos depois, tá? 5 anos depois, é criado o distrito de Belo Jardim, e Belo Jardim é anexado ao município de Brejo da Madre de Deus, pessoal. 4 anos depois, na verdade, 5 anos depois, tá? 5 anos depois, no caso, 1884, Belo Jardim, esse distrito, na época distrito, passa a pertencer a Brejo da Madre de Deus. Aqui o hino, né, entre a Serra do Ponto, olha só, do estrago, né, em relação ao sítio arqueológico, né, história de Pernambuco, pré-história, terra bicentenária, em alusão a mais de 200 anos, né, se aproximando dos 300 em relação à fundação, cidade lendária, outras terras não invejo, quero bem ao meu brejo, né, onde tem tradição, tem nobreza e tem fé, né, fé em São José, né, o padroeiro de Brejo da Madre de Deus, quero bem ao meu brejo, né? Olha só, onde impera o Senhor São José. Então, o hino, pessoal, a banca pode também fazer isso. Ela, quando trabalha com a história do município, pode colocar isso na prova de português. Coloca aí o hino e explora, né? Trazendo até uma alusão histórica ao padroeiro São José. O meu brejo tem montes, e aí justamente brejo, por ser justamente essa área mais elevada, né? Brejo não vai cair geografia, né? Mas se caísse, a gente iria trabalhar aí esse significado, sentido de brejo, né? Ou áreas de exceções, tá? Aí você tem em Pernambuco as chamadas áreas de brejo, tá? Então aí terrenos, né? A questão da umidade também pode também ter o sentido de solo, né? Encharcado, mas aí a gente trabalha com brejo de altitude, tá? Essas regiões interioranas, beleza? Aqui, o hino, né? Tem rios e tem fontes, tem brejo sem fim. Quero bem ao meu brejo, inteirinho para mim, né? Então, aqui o hino do brejo, letra Cônego Antônio Duarte Cavalcante, música maestro Ulisses de Lima, tá? Então, a história de Brejo da Madre de Deus, a historiografia escrita, né? Como foi escrita essa história. A gente vai utilizar fontes oficiais do IBGE, fontes oficiais do IBGE, da prefeitura, também do governo
ou do Estado de Pernambuco, né, no Findep aí, governo estadual, governo federal, e trabalhando sempre com as fontes oficiais. Eu falei para vocês que após o concurso, a banca cobrando, né, a prefeitura colocou aqui História de Brejo da Madre de Deus, volume 1, aí volume 2, volume 3, volume 4. É interessante para historiografia, sim, mas para o concurso, né, nada simples, pouco tempo, tantos conteúdos para estudar, né, em outras áreas, expectativa aí de 2 questões, no máximo ali, olha, 5 já seria algo extraordinário, né, mas 2 questões, até pela proporcionalidade em relação a outros temas, estaria de bom tamanho. Então aqui a gente fez um resumão e a partir do próximo bloco vamos trabalhar aí, né, a próxima missão, vamos tratar Brejo da Madre de Deus colonial, Brejo da Madre de Deus imperial, Brejo da Madre de Deus e a República, trazendo até os dias atuais, né? Até as comemorações, né, com São José, né, em homenagem ao padroeiro, né, São José, pegando ali 19 de março, comemoração também aos 273 anos, né, em 2024, e aos 131 anos de emancipação política, beleza? Daqui a pouquinho tem mais, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação.